Dia 26 de julho de 2021. Bom, meus queridos irmãos, estamos iniciando um novo trabalho aqui no nosso canal. Então, este trabalho, para fazer uma introdução para vocês, é um trabalho que chegou ao meu conhecimento quando conversei com Natanael Almeida, tradutor, e foi indicado um livro para ele traduzir, de Joel Goldsmith. Então, este livro já está traduzido, então nós vamos começar a realizar este trabalho de interpretar com a consciência o que o Joel vem nos passar, o ensinamento que ele vem nos passar através deste livro, cujo título deste livro é A Realização da Unidade. A prática da cura espiritual. Cura, para quem quer cura, né, gente? Para quem quer curar, ou seja, mudar a visão de um mundo. Bom, sobre este tema, mudar a visão de um mundo, é uma coisa que vários mestres falam que é simples e prático, né? É mudar a visão, mudar a percepção de um mundo material separado de um mundo espiritual. E na verdade, só existe uma única consciência, só existe um único ser, só existe Deus. Nós estamos dentro desse oceano, uma parte desse oceano somos nós, centelhas divinas, então não existe nada separado. Tudo é uma coisa só, o sistema ele se auto-reorganiza, existe um campo unificado que liga tudo, que automaticamente quando você mexe num spin, o spin da outra partícula ele corresponde ao mesmo tempo e instantaneamente. Então sobre este aspecto e que nós vamos todos os dias aqui, tá? E antes de começar o trabalho deste livro maravilhoso, magnífico, que é a realização da unidade, se realizar na unidade do vácuo quântico, criar um vácuo dentro de si. Na meditação, a gente treina a meditação, a gente pratica a meditação justamente para chegar neste ponto, criar este vácuo, aonde nós vamos começar a intuir, a perceber a voz silenciosa e mansa, a intuição que vem, que emerge direto do vácuo quântico, direto do campo unificado, direto da onde não há conhecimento algum, onde nós não temos a menor capacidade de conhecer, apenas sentir e experienciar esse sentimento. Então, uma coisa simples e prática que devemos fazer é buscar estudar, sim, para ter o conhecimento, mecânica quântica, metafísica, mas esse conhecimento no intelecto é simplesmente para abrir a consciência. Não quer dizer que você vai saber tudo, porque quando nós chegamos a começar a experienciar e a começar a perceber que não é o conhecimento que leva você a se conectar com a fonte, e sim o sentimento de realização, de unidade, aí, né, a gente começa a perceber que não é o intelectual. Então, é para isso que nós vamos começar a fazer esse estudo neste canal, fazer o estudo com o grupo de estudo, tá? Então, foi criado um grupo de estudo, na qual tem pouquíssimas pessoas ainda, então nós vamos começar a compartilhar este grupo. Eu vou colocar o link deste grupo aqui abaixo deste vídeo, na descrição, tá? É um link do grupo, o nome é Consciência Infinita, tá ok? Então, um outro trabalho que nós vamos fazer, então vai ser 2 trabalhos, tá? Primeiro nós vamos fazer esse trabalho do livro, tá? Que nós vamos iniciar o primeiro capítulo hoje, e tem o trabalho dos versículos.
Para que servem os versículos? Os versículos são a nossa contemplação diária, 24 horas por dia, contemplando sobre aquele versículo. Então, o primeiro versículo que nós vamos contemplar, que hoje é segunda-feira, nós vamos contemplar o versículo do primeiro dia. Então, nós temos um PDF onde que Joel indica o estudo desses versículos para que a gente possa contemplar esses versículos, seja 30 segundos, parar por um momento no trabalho, fechar os olhos ou intuir uma respiração e contemplar estes versículos. Então o primeiro versículo é: confia no Senhor com todo o seu coração, teu coração, e não te inclines no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Então, este versículo, gente, confiar no Senhor, aceitar a palavra, colocar cada minuto, cada nanosegundo a intuir a presença do Senhor no seu coração. Olhar para as aparências e perceber que ali existe uma unidade, que nós somos uma única coisa só, independente da aparência, das formas que se manifestam, e essa manifestação provém de um único poder, de um único ser, de um único espírito. Então, essa confiança se dá quando a gente começa a intuir isso diariamente, instantaneamente, a cada segundo do nosso dia, a cada momento do nosso dia. Quando nós estamos no trabalho, quando nós estamos fazendo alguma coisa, a gente para por alguns segundos e contempla esse versículo, ok? Não te inclines no teu próprio entendimento. Pois bem, aí é a questão do entendimento intelectual, do entendimento que a gente acha que Deus é tudo, então a gente vai deixar. Não te inclinar sobre isso, apenas descansar nesta unidade, descansar na unidade do todo, mesmo com os conflitos humanos internos que a gente tem, porque os conflitos provêm de nossa própria consciência. Então devemos descansar nestas verdades, contemplar e não nos inclinar, ou seja, não colocar o nosso entendimento à frente da verdade, ou seja, o ego, né, gente? Então deixamos o ego de lado por um momento. Deixamos nossas percepções, nossos sentimentos materiais de lado por um momento e nos conectamos com esse poder, com essa essência divina que há dentro de nós. Então vamos lá para o nosso estudo, o primeiro capítulo deste livro maravilhoso, que é a realização da unidade e a prática da cura espiritual. Joel Salomão Goldsmith. Este livro, tá, é a coleção das Cartas do Caminho Infinito de 1964. Tá ok, gente? Tradução de Natanael Rodrigo Oliveira Almeida, 2021, sem fins lucrativos. Exceto que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão aqueles que a edificam. Salmo 127. Então, exceto que o Senhor edifique a casa, né? A casa construída não em cima da areia do ego, porque esse mundo está sobre a regência do ego. E quem deve construir a casa é o Senhor. Exceto que o Senhor edifique a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então não adianta o homem com a percepção humana, materialista, ficar batendo em cima da matéria, pois esta casa está sendo construída sobre a areia. E quando o vento bate nessa areia, tudo se desmorona, o castelo de cartas cai. Então é necessário deixar que o Senhor atue, cada centelha nossa divina atue sobre nossa vida. Atue sobre nossa vida, transcendendo a visão materialista. Aí nós começamos a construir esta casa sobre a rocha da palavra do Senhor. A iluminação dissolve todos os laços materiais que unem os homens com as correntes douradas da compreensão espiritual. Ela só reconhece a liderança do Cristo. Ela não tem ritual ou regra, somente o divino, o amor universal e impessoal, nenhum outro culto além da chama interior que é sempre acesa no santuário do Espírito. Essa união
é o estado livre de irmandade espiritual. A única restrição é a disciplina da alma. Portanto, conhecemos a liberdade sem licença. Somos um universo unido sem limites físicos. Um serviço divino a Deus sem cerimônia ou credo. O iluminado caminha sem medo pela graça. De o livro O Caminho Infinito, Joel Goldsmith. Então para começar, né, essa introdução, gente, o iluminado caminha sem medo pela graça. Por quê? Porque ele unificou, ele rasgou o véu da ilusão do sentido materialista da vida. Então, vocês vejam ali que nesse trecho não tem regra, não tem restrição de nada, não tem limite de nada. Então, quando conhecemos realmente o poder do Espírito, quando chegamos a esse estado de iluminação, nós nos libertamos. Nos libertamos do quê? Da hipnotização universal, que é a própria Matrix. E a disciplina da alma é o discernimento espiritual da vida. Discernimento espiritual da vida. Discernimento espiritual. É a desconstrução da ilusão material desta vida aqui, da própria vida. Então nós vamos começar aqui o primeiro capítulo, que é Ser Puro. Tá? O título é Ser Puro. Por milhares de anos, o homem tem considerado Deus responsável pelos males deste mundo, acreditando que ele recompensa e pune, e que ele é responsável pelos acidentes, doenças e desastres desta terra, que tornados, ciclones, furacões e maremotos são atos de Deus. Por milhares de anos também o homem tem sido ordenado: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Mas será possível para uma pessoa amar um Deus que num momento pode recompensar e abençoar, e que no momento seguinte, sem nenhuma razão, pode trazer doenças horríveis, acidentes e morte sobre ela? É uma pergunta. Deuterônio 6, versículo 5. Meus irmãos, isto cai como uma pedra, uma chapa de concreto sobre a cabeça. Ao longo da história, a humanidade vem temendo um Deus que pune, que castiga, que julga, que manifesta a maioria dos problemas: furacões, terremotos, maremotos, tsunamis, fome, escassez, tudo. Tudo que há negativo neste mundo foi a orquestração da hipnotização universal, foi bem feita pela Matrix, intuindo que nós temos que temer a um Deus que, se você não fizer as coisas certas como manda a Matrix, você recebe uma paulada na cabeça e você vai para o inferno. Você vai ser queimado, como na Inquisição. Então, todas essas sombras psicológicas, esses problemas, formam o quê? É uma imagem que nós temos de Deus que precisa ser desconstruída. Então, a humanidade chegou num conhecimento a partir de 1900 com a mecânica quântica, dizendo que você cria a sua realidade. Você tem dentro de si um átomo divino chamado centelha divina. E quando você pensa, você sente e você cria. Cria a situação, cria o problema, cria a realidade da sua vida. Então, gente, o que acaba acontecendo? Que nós colocamos a culpa no externo. Porque a vida é assim, porque Deus quis assim, eu preciso sofrer para adquirir algo, eu preciso trabalhar sobre o suor das minhas ventas, Jardim do Éden, todas essas questões intuindo que Deus é culpado por todos esses problemas na Terra. Então, a pergunta é a seguinte: se existe um Deus, e se está ali dizendo que amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, será que nós amamos Deus
com toda a nossa alma e com toda a nossa força, a fim de que nós podemos transcender todas as mazelas deste mundo? Pandemia, falta, carência, limitação, desemprego, condições financeiras, relacionamentos, tudo. Tudo de bem e de mal deste mundo. Casa, carro, apartamento, namorado, mansões, tudo. O bom e o ruim é uma hipnotização da Matrix. Ela dá para você o bom e ela dá para você o mal, porque daí ela já tem uma solução para contrapor, para botar um concreto em cima daquilo que foi construído, daquilo que está sobre esta camada gigantesca de sombra psicológica que está vindo à tona e está gerando essa catarse mundial na humanidade. Então, meus irmãos, o que devemos fazer? É amar, confiar no Senhor com todo o nosso coração, com toda a alma, com todo o espírito, com todas as nossas forças. Ou seja, deixar o nosso ego de lado, deixar tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que os nossos interesses particulares, deixar de lado. Aqueles que estão estudando o Caminho Infinito, aqueles que estão estudando Joel, deixar de acreditar que são palavras bonitas, palavras que tocam o coração. Não. É aplicar os princípios diariamente, olhar para a aparência e transcender esta aparência. Eu sei que é difícil e não é fácil, como Morfeu falou para Neo. Eu não disse que seria fácil. Então, não é fácil ter as catarses, não é fácil reinterpretar a interpretação das aparências, mas por isso que nós estamos aqui e eu convoco a todos que sejamos unidos agora, se unimos num grupo, se unimos numa multidão de pessoas que querem transcender esta Matrix, que querem transcender esse estado hipnótico universal que acaba colocando por terra todo o nosso real poder, a nossa real essência, a nossa real herança que nós temos no nosso DNA divino. Continuando. Não há maneira de amar o Senhor, exceto compreendendo e tornando-se convencido de que o mal não tem sua origem em Deus e que nem o pecado, nem a doença, o acidente, a morte, a fome, a tempestade, nem a seca, nenhum desses vem de Deus. Somente na medida em que podemos dissociar Deus de ser causa do mal, podemos nos livrar dele, porque o mal, em nossa experiência, decorre da crença de que Deus, de alguma forma, é responsável por ele. Então, gente, isso é uma pílula difícil de engolir e as pessoas dizem, não, eu acredito em Deus piamente, não, Deus é tudo para mim. E você continua criando, julgando, criticando, sentindo raiva, ódio, rancor, inveja e ciúme das pessoas. Então é uma coisa totalmente, sabe? Então a gente acredita em Deus, mas a gente julga, a gente chama o outro de isso, daquilo, a gente critica a sexualidade do outro, a gente não tem uma unidade, a gente critica o governo, a gente fala inúmeras coisas dentro, enfurnado na Matrix. Por quê? Porque a pessoa não larga de parar de ver televisão, novela, futebol, todas essas coisas que geram esse estado de raiva. Há pouco estava vendo ontem estava vendo uma reportagem que chega ao nosso conhecimento que torcedores tentaram agredir jogadores de futebol no aeroporto. Então olha o que gera isso, gente. O que gera, né? Essa idolatria a futebol, idolatria a vida boa, digamos assim, né? Carros importados, a luxúria, o sexo, tudo isso, né? Sendo que o tabu do sexo tem de ser quebrado. E as pessoas usam isso para terem vantagem sobre outras pessoas, sobre profissões, sobre tudo. Então precisamos limpar esta visão, limpar tudo tem de ser transformado com o entendimento do estudo. Por quê? Porque Joel está dizendo aqui
que o nosso único erro é pensar que Deus é responsável pelo temporal, pelo desmoronamento que matou não sei quantas pessoas, né? Pelo tsunami, pelo furacão, por a minha vida estar ruim porque Deus quis assim. Não! É a nossa ignorância, é o nosso estado hipnótico de vivermos sob um bem material e um mal material. É simples, mas devemos... Aonde que nós vamos chegar neste conhecimento? Quando nós formos realmente mergulhar no buraco, na toca do coelho, aonde Alice foi. Para nós encontrarmos esse chapeleiro maluco, como fala no filme Quem Somos Nós, o chapeleiro maluco que mais nos levar a dimensões superiores num estado de alegria e de êxtase nesta unidade, com o mar, com o vácuo quântico. Esta concepção errônea sobre a natureza de Deus era evidente nos primeiros dias do povo hebreu, quando eles se voltaram com esperança para Deus por suas bênçãos, mas ao mesmo tempo temiam sua maldição. Isto está bem ilustrado na história de Noé e da arca. Porque Noé era um homem bom e justo, Deus iria salvá-lo, e ele, portanto, instruiu-o a construir uma arca e enchê-la com todo tipo de animais, com gado, coisas rastejantes e aves com as quais prover para ele e sua família. Mas o mesmo Deus que faria isso por Noé ia destruir toda a carne na qual está o sopro da vida. Vocês viram, gente, que as escrituras, pois é, Deus salvaguardou Noé, Noé fez a arca e destruiu a carne, destruiu ele mesmo. Tem congruência nesse aspecto? Ele destruiu ele mesmo, ele destruiu as pessoas que estavam brigando, que estavam lá sendo ignorantes, como hoje a humanidade está. Então Deus vai salvar uns bons e vai destruir o resto, então ele vai destruir ele mesmo, ele não pode destruir a ele mesmo, vocês entenderam? Que Deus não pode destruir a ele mesmo. Nós somos seres espirituais, nós somos seres à parte, nós somos seres unidos dentro desse oceano divino que é o vácuo quântico. Nós devemos trabalhar isto em nossa mente, nós devemos trabalhar isto em nosso dia a dia. Nosso dia a dia, mesmo você não acreditando, mas que você vai começar a elaborar todas as situações. Por que que eu penso numa pessoa, daqui a 3 dias a pessoa me manda um torpedo, a pessoa conversa comigo, ou eu vejo a pessoa, e casualmente eu falo, eu pensei em você há poucos dias atrás. Nós estamos interligados, meus irmãos. Então, não tem congruência, tá? Algumas coisas que a Matrix, tá, distorceu da real informação, que Deus dá e retém. Ele destrói, ele mata, ele manda punir. Ou seja, Caim matou Abel por quê? Né? Por causa do desconhecimento, por causa da crença em 2 poderes. Continuando. É possível que Noé fosse o único homem santo ou justo na terra, não é o que nós estávamos falando aqui? Então ele salvou o justo e puniu os demais? Mesmo que isso fosse verdade, e todos os outros homens perversos, de onde viria sua capacidade de serem maus? De onde senão de Deus e de Deus? Por quê? Então Deus os puniria? Então Deus os puniria ele mesmo? Porque eles vieram de quem? Da onde? De Deus. E se Deus não deu ao homem a capacidade de pecar, onde ele receberia essa capacidade, já que Deus é seu Pai, seu princípio criativo é a fonte de tudo que existe? Vocês entenderam, meus irmãos? Se Deus deu a capacidade da vida para nós, Deus deu o poder para nós, a vós foi dado todo o poder. E da onde vem tudo isso que é manifestado neste mundo atual? Pandemias, dificuldade, todas as mazelas do mundo. Talvez naquela época as pessoas não tivessem a sabedoria para levantar tais questões. Elas tinham apenas a escuridão da superstição e da ignorância e, portanto, abençoavam a Deus quanto ele os abençoava e o amaldiçoava
quando o desastre a atingia, acreditando que o bem e o mal vinham de Deus. Então, a Matrix ela orquestrou muito bem isso. Então, se Deus é tudo, então o bem e o mal é de Deus. Então, as pessoas acreditam em dois poderes, o poder do bem e o poder do mal. Isso já está impregnado na consciência coletiva desta humanidade aqui. Há 6, 12 mil anos de história do nosso planeta que vocês já sabem muito bem da história deste planeta aqui. Com o advento daquela luz espiritual, foi encarnada na consciência de Jesus Cristo em sua plenitude. Somos apresentados a um Deus diferente, um Deus em quem não há escuridão, um Deus puro demais para contemplar a iniquidade, um Deus que exige de nós que sejamos tão puros que até perdoemos nossos inimigos e oremos por aqueles que nos usam maldosamente. O Deus que Jesus deu ao mundo é um Deus que exige de nós e que não tenhamos ninguém em condenação, que não apliquemos nenhum castigo sobre o pecador. Ou seja, orai pelos vossos inimigos, bendizeis sobre aqueles que mal vos dizem, porque tudo é uma ilusão. O mal e o bem humanos é uma mera ilusão. Ou seja, então você está dizendo que essa vida aqui material, é uma ilusão? Sim, porque acreditamos no bem e acreditamos no mal. Acreditamos que se nós tiver casa, carro, apartamento, dinheiro no bolso, conta estourando de grana, nós estamos bem. E se nós tivermos dinheiro faltando, nós estamos mal, porque daí a gente não paga os boletos, não paga as contas, não paga as dívidas, e a gente vive num desespero infernal. Então devemos abandonar isso e buscar realmente o reino interior, essa conexão interior. Essa conexão que está dentro de nós. Mas precisamos silenciar o conteúdo programático que roda. Você aperta o play, você acorda de manhã, você aperta o play da sua vida. O play da sua vida, ele vai rodar. Roda. Todas as crenças, tudo que há neste mundo rodam. E você acaba alimentando este cassete com informações da mídia, fofocas, várias coisinhas que vão alimentando este programa. E você não sai disso. É uma prisão mental que nós estamos presos, rodando dentro dessa prisão mental. E aí nós formamos o quê? Uma persona e temos uma visão de mundo. Então nós sentimos, criamos, pensamos tudo aquilo que é do mundo. Pois o que foi dito há 2000 anos? Meu reino não é deste mundo. Eu venci o mundo. E como que faz para nós vencermos o mundo? É nós irmos pelo caminho oposto. Dane-se família, dane-se pai, mãe, tudo, porque Jesus falou. Jesus, lá fora, mestre, lá fora está sua mãe e seus irmãos querendo falar com você. Jesus olhou para todos e falou: aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse sim é meu irmão, minha mãe e meus irmãos. Ponto. Ou seja, aquele que busca o caminho espiritual, que busca a iluminação espiritual, que busca o reino dos céus, que estuda, que acorda, que desperta, esse sim é meu irmão, meu pai e minha mãe, porque estão juntos no mesmo caminho, na mesma frequência, juntamente com o vácuo quântico, com o propósito divino, com o Cordeiro. Certo, gente? Então, é assim, é uma escolha, dupla fenda, é escolha, tá? Quando o Neo foi lá visitar o arquiteto da Matrix, ele percebeu que o problema era escolha. Escolha de que não existe o bem e o mal, existe a harmonia, existe o caminho reto e estreito. É a porta estreita, é perdoar aqueles que estão falando mal de você, que estão julgando você. Deixá-los ir, desconectar a energia e você se conectar juntamente com o todo, estudando, meditando, tá? Fazendo as coisas que você vem fazendo diariamente, mas colocar isso na sua mente, no seu hábito do dia a dia, a meditação, a interpretação, baixar o download da informação, acalmar a sua mente,
ativar a percepção da união consciente com Deus. Bom, meus irmãos, então, para hoje está bom, para o nosso primeiro dia, tá? Então, no próximo vídeo nós já vamos para o outro tópico desta mesma carta, tá? Então são as cartas de 1964 que Joel, né, está fazendo esta transcendência da metafísica para o eu místico, para a consciência mística. E vocês lembrando que em 1964 Joel fez a sua transição. Tá? Então, é muito pertinente, irmãos, que nós nos abracemos a esses estudos. Mas devemos seguir com diligência isso aqui. Tá? Por quê? Porque não adianta você ler, participar de vários grupos e tal, e você não aplicar isso diariamente na sua vida. É preciso essa aplicação. É preciso você parar e perceber que ali onde você está é solo sagrado. Que todas as situações que ocorrem estão dentro deste solo sagrado. Você é um com o Pai. E todas as questões que chegam até você, isto vai ser transcendido à visão. Mesmo que sejam problemas da vida humana, mazelas da vida humana, é transcendido. Você vai diminuir o fluxo de pensamentos mentais. A gente não vai fazer isso na meditação. A gente precisa apenas relaxar a nossa mente. Tá? Nós não tentamos, manipular nossos pensamentos, mas precisamos ficar atentos ou astutos como uma serpente, orar e vigiar. E é isso, orar e vigiar é isso. O fluxo de pensamentos, parar e perceber. Aqui onde eu estou é solo sagrado. Eu e o Pai somos um. Então eu convido a todos e vou deixar o link do nosso grupo de estudo, que nós vamos começar estudos sobre os princípios espirituais, mecânica quântica aplicada aos princípios espirituais. Tá? Então nós vamos começar lá elemental, nós vamos estudar experimentos, nós vamos estudar tudo que a mecânica quântica trouxe, tá? Tudo que a metafísica nos trouxe, porque isso já foi explicado, isso já está como o professor Hélio sempre fala, né? Arroz com feijão, para que todos entendam, e nós vamos reforçar isto a cada dia, nós vamos reforçar. Vocês vejam que o grau de estudo está aumentando, a união dos grupos está aumentando, então isso requer o quê? Que nós tomamos o nosso tempo com essas informações, porque aí nós vamos começar a perceber, tá? A intuição, ou seja, nós vamos começar a perceber a Matrix, nós vamos começar a sair fora dela, nós vamos começar a acordar, olhar de cima. Quando nós estamos no avião a 12 mil pés de altura, nós olhamos de cima, tudo que está acontecendo lá embaixo instantaneamente, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Certo, meus queridos? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Obrigado.